A pré-adolescência e, sobretudo, a infância são momentos fundamentais para o desenvolvimento da personalidade humana e para a afirmação dos pilares do caráter de cada indivíduo. E eu acredito que existem alguns livros que, se fossem lidos antes dos 13 anos, forneceriam uma base literária e moral bastante sólida. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou dizer para você que é pai, para você que é mãe, quais são os 5 livros que todo rapaz deveria ler antes dos 13 anos. E mais importante ainda, eu vou te dizer por quê. Mas antes de começar o vídeo, rola a vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Pedro Mendes e hoje eu vou falar sobre os 5 livros que todo rapaz deveria ler antes dos 13 anos. É evidente que se o rapaz já tem 13 ou tem uma idade superior, os livros ainda são recomendados, são excelentes para crianças no geral, mas aqui eu estou me focando sobretudo em obras para meninos. Eu gostaria de começar com um livro que não faz parte sequer do top 5, mas que eu também acho fundamental, que deveria ser um dos primeiros, que é de um dos maiores autores do século XX, que é aqui o Hobbit, do J.R.R. Tolkien. É um livro muito famoso, muito conhecido neste âmbito de literatura infanto-juvenil. Eu acho que é fundamental, abre as portas para o universo do Tolkien. Eu que adoro este autor, já li O Senhor dos Anéis, Silmarillion, A Queda de Gondolin, Os Filhos de Húrin, Beren e Lúthien. Então, o Hobbit não está incluído sequer no top 5 que eu defini, mas eu julgo que é fundamental para todas as crianças e todos os adolescentes. Serve até mesmo para adultos que estão iniciando aí na literatura. Mas agora, partindo para o top 5 concreto que eu defini, eu ordenei as obras por nível de complexidade. Eu vou começar pela mais simples até a mais complexa, e é evidente que eu guardei a melhor para o final. E eu aqui também vou recomendar autores no geral. Então, o primeiro livro que eu gostaria de recomendar é aqui Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate, do Roald Dahl. Roald Dahl, que é um autor maravilhoso no âmbito de literatura infantil. Eu recomendo também quase todos os livros dele, As Bruxas, Os Idiotas, Danny o Campeão do Mundo, James e o Pêssego Gigante, Matilda, muito legal. Então, o Roald Dahl, no geral, é excelente para crianças, tanto para meninas quanto para meninos. Mas eu escolhi esse livro aqui porque ele é um dos mais famosos autores, tem várias adaptações para cinema, embora eu não goste daquela adaptação mais recente com Johnny Depp. Então é um livro muito bom, sobretudo para aqueles que têm o quê? 8, 9, 10 anos, aqueles um pouco mais novos, os meninos um pouquinho mais novos. Mas é um livro muito legal, muito divertido, que conta ali a história do Charlie, que encontra um bilhete dourado e consegue uma viagem fantástica numa fábrica de chocolate brilhante, que é do Sr. Willy Wonka. É muito bom mesmo. Em segundo lugar, eu também gostaria de recomendar um livro muito conhecido, que é aqui O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, do C.S. Lewis. É um autor inglês, anglicano, escreveu várias obras maravilhosas no âmbito também da teologia, da filosofia. Então, Cristianismo Puro e Simples é maravilhoso, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz é incrível, Abolição do Homem é um livro de filosofia fundamental, mas ele também fez um trabalho maravilhoso no âmbito da literatura. Então eu recomendo As Crônicas de Nárnia como um todo. Eu estou aqui com o volume 2 da coleção, mas O Sobrinho do Mago é muito bom, Cavalo e Rapaz também, Príncipe Caspian, enfim, todos os livros da coleção das Crônicas de Nárnia, que também são ideais para rapazes mais novos, para meninos dos 8 aos 13. E que eu acho que deveriam ser lidos com certeza antes dos 13 anos, porque a partir dos 13 anos, 14, 15, os meninos começam a perder, tal como eu perdi, tanto interesse por esse tipo de obra, uma literatura completamente fantástica. Então, é um livro bastante recomendado. Em terceiro lugar, eu gostaria de falar sobre 5 Crianças e um Segredo, da Edith Nesbit. Eu também já li História de Caçadores de Tesouro, da Edith Nesbit, é muito bom, a mesma autora, que é uma das obras que inspirou o Harry Potter, que é um dos fenômenos da literatura moderna e contemporânea. Isso é inegável. E neste livro, ele é muito bonito, porque ele retrata o dia a dia, não o dia a dia, mas retrata as aventuras de 5 irmãos, por isso que o título são 5 crianças, que descobrem uma espécie de duende lá no quintal da casa delas, e o duende realiza desejos. Eles arranjam problemas com os desejos deles, e eles têm que encontrar soluções para as encrencas que eles arranjam. Então, eles, por exemplo, acontecem que ficam presos no topo de uma torre por causa de um desejo que eles pediram. Depois eles têm que ver como é que eles saem daquela situação, como é que resolvem um problema,
mas sem quebrarem os princípios morais que eles tinham. É muito bonita a forma como eles cuidam uns dos outros, como às vezes eles se zangam com o mais novo dos irmãos, o carneirinho, que é o bebezinho no colo, mas depois o amam de todo o coração. Então, Cinco Crianças do Segredo tem uma base moral bastante sólida, muito boa, enquanto o Crônica de Nárnia ele tem mais uma simbologia bastante cristã. Isso é algo muito evidente com o Aslan e também com outros símbolos, como por exemplo a criação de Nárnia, também a própria cena do Diggory lá no Sobrinho do Mago, e aquela árvore e a feiticeira branca. Enfim, todos esses detalhes que vocês vão conseguir aprofundar de forma maravilhosa lendo os livros, porque esses livros que eu estou recomendando são mesmo para serem lidos. Em quarto lugar, eu recomendo um livro bastante agridoce, porque o final dele o distingue de todas as outras obras de literatura infanto-juvenil, que é aqui Os Meninos da Rua Paulo, do Ferenc Molnar. É um livro que foi escrito ali no contexto do Império Austro-Húngaro, que conta a história ali de uns rapazes, de dois grupos de rapazes, na verdade, os meninos da Rua Paulo e os meninos dos Camisas Vermelhas, que tem ali uma espécie de conflito, uma guerra em volta do Ground, que tem uma dimensão quase nacionalista. Então, uma história de meninos é muito masculina mesmo, é mais apropriada para meninos do que para meninas, mas que narra trajetórias e conflitos morais impressionantemente profundos para essa idade. Então, aqui tem toda a dimensão de um menino que é traidor do grupo, depois tem o Nemeshek, porque ele é o menor de todos, mas ele também tem que provar o seu valor, e a questão da lealdade, a traição, sacrifício, se sacrificar pelos outros. Então é um livro muito bonito, muito tocante, muito marcante, sobretudo por causa do final, que é realmente decisivo no que toca à análise do livro. Mas eu não posso dizer o final porque senão estragaria a história. Então recomendo bastante também Os Meninos da Rua Paulo. E por fim, eu recomendo aquele que é um dos grandes clássicos da literatura, apesar de ser bastante curto, que é aqui Um Conto de Natal, do Charles Dickens. Charles Dickens é um autor famosíssimo e este livro é uma das obras mais relevantes dele. Eu gosto muito dessa edição aqui do Clubinho Literário. Ela é muito bem feita, muito bonita, várias imagens bastante pertinentes, e ele é perfeito para ser lido em dezembro, antes do Natal, porque ele conta lá a história de um velho que se chama Scrooge, que é um velho ranzinza, chato, egoísta, egocêntrico, solitário, podre de rico, mas não divide dinheiro com ninguém, ele não aplica a riqueza dele em nada positivo. E aí, na véspera de Natal, ele recebe a visita de 3 fantasmas que mostram o passado, o presente e o futuro dele. E mostram como a vida solitária, a vida egoísta que ele estava vivendo não fazia sentido. E é um livro de redenção bastante simples, mas ao mesmo tempo muito profundo. E o final é maravilhoso. É um livro que eu pessoalmente gosto muito. Então, só para recapitular 5 livros que eu acho que todo menino deveria ler antes dos 13 anos. Em primeiro lugar, Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate e Roald Dahl no geral, os outros livros do mesmo autor. Em segundo lugar, todas as Crônicas de Nárnia, mas com foco aqui especial no livro que é o mais famoso da coleção, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que tem uma adaptação para cinema que é bastante boa. Em terceiro lugar, Cinco Crianças e um Segredo, da Edith Nesbit, e também um outro livro da mesma autora, que é História de Caçadores de Tesouros. Em quarto lugar, um livro bastante diferente, um livro singular, Os Meninos da Rua Paulo, do Ferenc Molnar. E por fim, um grande clássico da literatura, embora seja bastante pequeno, e é muitíssimo profundo, até mesmo para adultos, serve para todo mundo, Um Conto de Natal, do Charles Dickens. E eu também, logo no início do livro, no início do vídeo, mencionei aqui aquele que nem faz parte do top 5, mas que também é fundamental no sentido de literatura infanto-juvenil, que é o Hobbit, do Tolkien, que seria o grande rei da literatura fantástica, literatura infanto-juvenil. E depois tem O Senhor dos Anéis e todas as obras adjacentes do Tolkien. Embora o Hobbit seja especialmente famoso para meninos na faixa etária aí dos 8 aos 13. Então, basicamente é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, aperta aí o botãozinho do like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. E aproveita e já deixa aqui nos comentários
qual seria o livro que vocês leriam primeiro, embora mesmo considerando que eu citei aqui os livros por ordem de complexidade, por ordem de profundidade, no meu ponto de vista. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Fui!